Eu sei que normalmente na sexta-feira eu não publico vídeos aqui no canal, mas depois do discurso que Lula fez ontem, não tinha como não gravar esse vídeo aqui e não tinha como esperar até amanhã. Eu já antecipo aqui, você terá que ter estômago para assistir esse vídeo. Ainda mais se, assim como eu, você também tem filhos, pois Lula demonstrou claramente suas intenções de doutrinar ideologicamente todos os jovens, e não só os brasileiros ainda, para que não haja mais pensamento contrário ao dele na sociedade. Essa é sua última chance. Vai mesmo assistir? Ok, então vem comigo. Brasília, quinta-feira, 14 de dezembro, 4ª Conferência Nacional de Juventude. Eu não preciso nem dizer para você que essa não é uma conferência para toda a juventude brasileira, que é apenas mais um movimento de esquerda, mais um encontro de militantes de esquerda. Aliás, o palco perfeito para que Lula deixe fluir os seus pensamentos mais autoritários, como se a sua fala fosse ficar apenas entre os presentes no evento, os militantes. O que, obviamente, não aconteceu, pois assim como todos os outros discursos dele como presidente em 2023, o momento foi transmitido ao vivo para que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pudesse assisti-lo. Uma evolução da tecnologia que parece que Lula não entendeu até hoje. Enfim, Lula começou pegando leve, como se estivesse em qualquer outro discurso para eleitores, tentando empurrar aquelas velhas narrativas. O país estava quebrado, esse ano foi só de reconstrução e a Dilma levou um golpe em 2016. Porque tudo que nós fizemos nesses primeiros 10, 11 meses de governo foi reconstruir aquilo que a gente já tinha construído até 2016, quando veio o golpe contra a nossa querida companheira presidenta Dilma, que hoje exerce a grata função de ser a presidenta dos bancos dos BRICS. Pera aí, se já era feio Lula ficar chamando o grupo BRICS, que é um grupo e é um só, de os BRICS, o que eu vou dizer agora é que ele falou que Dilma é a presidenta dos bancos dos BRICS, se referindo a um banco que também é um só. De ser a presidenta dos bancos dos BRICS. Dos bancos dos BRICS. Meu Deus. Bom, por falar em Dilma, tem um vídeo que tem circulado na internet nos últimos dias de uma cidadã brasileira que encontrou Dilma na primeira classe em um voo comercial. O encontro teve algumas brincadeiras provocativas, mas muito respeitosas. Bom dia, presidente. Bom dia. Tudo bem? E você, vai bem? Eu trabalho com o Lila. A gente tomou um café da manhã em Marrakech. Você trabalha de primeira classe? Lógico, claro, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que o presidente de banco viaja? Pois então, o Lula, ao tocar no nome da Dilma, resolveu comentar sobre esse fato. E esses dias, como representante do Banco dos BRICS, ela vinha de primeira classe para o Brasil e uma fascista. Só uma pausa. Se eu fosse a mulher que gravou esse vídeo, eu não perderia essa oportunidade de processar o Lula, nem que tivesse que vender um rim para pagar os custos do processo, só para ver esse comunista de meia tigela que é o Lula, tendo que justificar o porquê ele chamou ela de fascista. E para isso, tendo que explicar o que é o fascismo, o que eu tenho certeza absoluta que ele não sabe explicar. Mas vamos voltar ao vídeo. E uma fascista que estão em todo lugar foi tentar dizer para ela: a senhora está entrando na primeira classe. E ela falou: e onde é que você pensa que banqueiro anda? Eu sou agora presidenta do banco. Eu sinceramente não sei o que é pior. Se é o Lula fazendo de conta que não entende que o comentário feito lá no vídeo é por conta da hipocrisia de Lula, que como uma típica petista, discursa por aí dizendo que o mundo está muito desigual, que há muita gente passando fome, que isso é inaceitável, mas não aceita um padrão inferior à primeira classe, ou se é a plateia do evento que vibrou intensamente com essa fala do Lula. Presidenta do banco. É como se dissessem: Lula, Dilma, me façam de trouxa. Usem palavras bonitas ao discursar para mim, enquanto usam o meu dinheiro para sustentar os seus luxos. Mas não se preocupe, que ainda teve muito mais narrativas nesse discurso. Uma delas foi sobre a democracia. É preciso que a gente tenha aprendido a lição da importância da democracia neste país. E o que aconteceu há apenas 6 anos que a gente perdeu o direito de exercer a democracia nesse país.
Sim, há 6 anos havíamos perdido o direito de exercer a democracia. Por isso que as eleições de 2018 e 2022, além das municipais de 2020, foram todas decididas no sorteio. Não, desculpe, em uma partida de Uno. É o grito de quem tem uma carta só. Um pouco adiante, para você que acha que o governo atual já tem muitos ministérios, que a máquina pública já está inchada demais, que muito dinheiro está sendo desperdiçado, Lula fez questão de avisar: ainda vai ter mais. Então é importante que a gente saiba que destruir é muito fácil. E nós estamos reconstruindo, passo a passo, esses ministérios que estão aqui. Essas ministras que estão aqui, ainda nós não conseguimos repor em muitos dos ministérios a quantidade de funcionários que nós tínhamos em 2010, quando eu deixei a presidência da República. Ainda não conseguimos. Em seguida, ele explicou o motivo para ainda não ter conseguido fazer isso. Adivinha quem ele colocou a culpa? Bolsonaro. Porque eu assumi um compromisso de reconstruir os ministérios numa época difícil, em que vocês sabem que a gente teve que fazer uma PEC de transição, porque não tinha orçamento para a gente governar o ano de 2023. Estava tão sem dinheiro para governar que só na segunda e terça-feira dessa semana, dias 11 e 12 de dezembro, em 48 horas, Lula liberou 9,9 bilhões de reais em emendas para parlamentares, um valor que representa um recorde histórico e que coincidentemente foi liberado na véspera da votação no Senado para a aprovação de Flávio Dino para o STF e de Paulo Gonet para a PGR, e também na véspera de votações importantes no Congresso, como o veto ao marco temporal de Lula, que foi derrubado. Que surpresa, não? Voltando ao discurso de Lula, na sequência ele demonstrou que na democracia dele, só ele pode estar certo, todos os outros são mentirosos. E por conta disso assumi o compromisso. Eu tinha que recriar os ministérios, porque nesse país é preciso a gente parar de acreditar quando a imprensa fala: tem muito ministro, tem muito ministro, tem muito ministro. Tem pouco ministro, porque é preciso mais ministro para cuidar de mais assuntos nesse país. É o cúmulo da cara de pau. O senhor acha que é pouco ministro porque não sai do seu bolso, seu Lula. Sai do bolso do povo brasileiro. Enquanto viaja pelo Brasil e pelo mundo, discursando que o mundo está muito desigual, que há muitas pessoas passando fome, que as pessoas precisam se indignar com essa situação, o senhor soca cada vez mais despesas na conta do povo brasileiro. No seu governo, o dinheiro público se esvai como se fosse uma torneira aberta 24 horas por dia. E ainda não tem nem vergonha na cara de ficar dizendo que o povo precisa de mais ministros para que representem os segmentos da sociedade, enquanto fica mais na cara que o nariz que o senhor usa esses ministérios para negociar com políticos e com partidos para comprar apoio no Congresso. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Mais adiante, Lula levantou questionamentos para os jovens militantes de esquerda que estavam na plateia para que eles os ajudassem a elaborar o seu plano de doutrinação ideológica para iludir os jovens que ainda não foram iludidos pela ideologia defendida por ele. Ah, e não é só dos jovens brasileiros que ele estava falando. Ele quer agora iludir os argentinos também. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que construir uma causa coletiva. Qual é o trabalho que nós vamos fazer, Sorriso, com o perdão da juventude, com os milhões de jovens que ainda não nos entendem? Como é que nós vamos tratar esses milhões de jovens? 65% votaram no Milei de 16 a 24 anos de idade. Primeiro, o mesmo Lula que diz ser o defensor da democracia não aceita que pessoas votem diferente do que ele pensa. Na democracia dele, a vontade que deve ser respeitada é a do povo, mas só do povo que tem a mesma vontade que a dele. E segundo, tava muito na cara que aquela historinha contada antes das eleições argentinas de que Lula respeita a soberania e o poder de autodeterminação do país vizinho não passava de conversa fiada. Ele já havia tentado influenciar o resultado das eleições assinando aquele acordo de 600 milhões de dólares de financiamento junto com Sérgio Massa 2 meses antes do primeiro turno. E agora continua tentando meter o dedo nas decisões do povo argentino. Bom, seguindo com seu discurso, Lula continuou fazendo questionamentos sobre como colocar em prática o seu plano de doutrinação ideológica, deixando claro que a intenção dele é de que não haja mais na sociedade correntes de pensamento diferentes da dele. Ah, e ele ainda afirmou: conservadores são conservadores,
porque recebem informações erradas. O que é importante é que vocês assumam o compromisso com vocês, com o futuro desse país. Como é que a gente vai preparar a juventude que muitas vezes não está na UNE? A juventude que não está no PCdoB, que não está no PT, que não está no PSB, que não está em nenhum partido de esquerda e nenhum de direita, mas ela é conservadora pela quantidade de informações erradas que ela recebe. Se isso não é uma demonstração clara da ditadura política e ideológica que ele vem tentando implantar, eu não sei mais o que precisa acontecer para que esse povo enxergue isso. E eu ainda deixei o pior para o final. Essa frase. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Emocionado, Lula comemora orgulhosamente o fato de ter colocado um comunista na Suprema Corte. Um representante dos regimes que não apenas não deram certo em nenhum lugar do mundo, como ainda eram completamente autoritários, assassinando todos aqueles que discordavam deles. Essa matéria da Folha de São Paulo, do dia 31 de outubro de 1997, trazia informações de pesquisas realizadas por cientistas americanos e suecos, que chegaram ao número de 110 milhões de pessoas assassinadas pelos regimes comunistas. Os líderes desses números trágicos são a União Soviética, com 62 milhões de pessoas mortas, e a China, com 35 milhões de pessoas assassinadas. Aliás, eu queria dedicar essa frase de Lula especialmente para o ministro Alexandre de Moraes. Que é impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Se você gostou desse conteúdo, envie esse vídeo para pessoas que você acredita que também precisam assisti-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois só assim você garante que receberá todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.